Você já sentiu pressionado a ceder em algo que sabia que não era certo? Mardoqueu enfrentou essa mesma pressão e sua resistência trouxe consequências que mudaram a história de um povo. Neste vídeo, vamos explorar como a fé e a coragem de Mardoqueu nos inspiram a manter nossa integridade mesmo nas situações mais desafiadoras. Estamos estudando a lição de número 8, que tem o tema A Resistência de Mardoqueu. O texto áureo. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transpassos o mandado do rei? Esté 1, versículo 1. Uma advertência. O texto áureo nos apresenta um momento de grande pressão e questionamento. Mardoqueu estava sendo desafiado pelos servos do rei por não cumprir uma ordem real. Essa situação nos alerta para os momentos em que seremos confrontados com escolhas que colocam em xeque nossa fé e valores. A advertência aqui é clara: nem sempre a obediência às autoridades humanas será compatível com a obediência a Deus. Precisamos estar preparados para enfrentar as consequências de nossas escolhas, quando decidimos permanecer fiéis aos princípios divinos. A verdade prática: como cristão, somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A verdade prática nos desafia a refletir sobre como reagimos quando confrontados com conflitos éticos, morais, assim como Mardoqueu, somos chamados a tomar decisões que, embora possam ser impopulares ou até perigosas, estão alinhadas com a vontade de orientação de Deus. Em nosso dia a dia, isso pode significar resistir a pressões no trabalho, na família ou na sociedade que tentem nos afastar dos valores cristãos. Pergunte a si mesmo: em situações de conflitos estou disposto a seguir a orientação de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar críticas ou dificuldades? Que Mardoqueu seja um exemplo de coragem e fidelidade para nós. A leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo 2, versículo 21 ao 23, e o capítulo 3, versículo 1 ao 6. A leitura bíblica em classe nos mostra duas situações contrastes de que destacam a importância da integridade e os perigos que ela pode trazer. No capítulo 2, vemos Mardoqueu agindo com lealdade ao rei ao revelar a conspiração contra ele, uma atitude que reflete sua integridade e responsabilidade. Porém, no capítulo 3, Mardoqueu se recusa a se prostrar diante de Amã. Sua firmeza em manter sua fé e identidade como judeu provoca a ira de Amã, levando a uma trama para exterminar todos os judeus. Essa passagem nos adverte que em um mundo que frequentemente valoriza a conveniência e o conformismo, a integridade pode nos colocar em situações de risco e oposição. No entanto, somos chamados a manter nossa fé e valores mesmo quando isso nos coloca em conflito com aqueles que possuem poder ou autoridade. Uma aplicação pessoal: esses versículos nos desafiam a refletir sobre nossa própria postura diante de situações em que nossa fé e valores são testados. Mardoqueu poderia ter escolhido o caminho mais fácil, ceder à pressão e se prostrando diante de Amã. Mas ele escolheu permanecer fiel a Deus. Isso nos leva a perguntar: até que ponto estamos dispostos a manter nossa integridade e fidelidade a Deus, mesmo quando enfrentamos oposição ou perigo? Em nossa vida diária, podemos ser tentados a comprometer nossos princípios para evitar conflitos ou ganhar favor com aqueles em posição de poder. A história de Mardoqueu nos encoraja a permanecer firmes, lembrando que nossa verdadeira lealdade deve ser para com Deus e não para com as expectativas ou demandas do mundo ao nosso redor. Que possamos aprender e discernir o que é justo e agir com coragem, sabedoria, que Deus está conosco em todos os desafios que enfrentamos. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. Segundo ponto, abordar a exaltação de Amã pelo rei. E terceiro ponto é relacionar
a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Imagine descobrir um segredo que poderia salvar a vida de um rei e ao mesmo tempo enfrentar o crescimento de um inimigo que deseja a sua destruição. Nesta lição, vamos explorar como Mardoqueu, um homem comum, se viu no centro de uma conspiração perigosa. Testemunhou a ascensão de um adversário poderoso e resistiu com coragem. Mesmo diante do ódio mortal de Amã, prepare-se para uma jornada que revela os desafios da integridade e da fé em meio à opressão. A introdução. Esté se tornou rainha com grande celebração e generosidade de Assuero. Mesmo com sua nova posição, ela continuou obedecendo a Mardoqueu, mantendo sua identidade em segredo. Na corte, conspiravam, tramavam e a inveja florescia. A história está apenas começando. Uma advertência, a história de Esther nos lembra que mesmo em tempos de aparente celebração e favor, os perigos podem estar à espreita. Conspirações e invejas surgem onde menos se espera. Isso nos adverte a sermos vigilantes e prudentes, mesmo em momentos de triunfo, pois as provações podem surgir subitamente. Uma aplicação pessoal, assim como Esther manteve sua sabedoria e prudência, nós também devemos ser cuidadosos em nossas vidas. A história nos desafia a discernir quando é o momento de falar e quando é o momento de guardar segredos. Devemos confiar em Deus para guiar em situações complexas e entender que nossa verdade, identidade e fé podem precisar ser protegida até o momento certo de serem revelada. Ponto 1 da lição. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Nos bastidores do poder, sentimentos facciosos como discórdia e intrigas são comuns e podem levar à tragédia. Mardoqueu, ao descobrir uma conspiração contra o rei Assuero, fielmente informou Esther, que, com humildade, repassou a informação sem buscar glória pessoal. Uma advertência, os ambientes do poder os ambientes de poder, mesmo entre os cristãos, não estão imunes a intrigas e discórdia, que são de origem maligna. Devemos estar atentos e rejeitar essas atitudes, mantendo nossa integridade e fidelidade, como Mardoqueu fez. Uma aplicação pessoal, assim como Mardoqueu foi fiel ao rei e agiu com integridade, devemos ser fiéis e honestos em nossas próprias esferas de influência. É importante manter a humildade como Esther ao lidar com informações sensíveis e não buscar a autopromoção, mas sim o bem maior. Subtópico 2. A investigação. Esther agiu com prudência ao informar o rei sobre a conspiração. Uma investigação confirmou o plano e os conspiradores foram punidos. Tanto Mardoqueu quanto o rei agiram com cautela e justiça, certificando-se dos fatos antes de tomar qualquer decisão. Uma advertência: agir precipitadamente, com base em rumores ou informações não verificadas, pode levar a injustiça e manipulações. Como cristãos, devemos evitar espalhar fofocas e garantir que nossas ações sejam baseadas em verdades confirmadas. Aplicação pessoal: assim como Mardoqueu e o rei Assuero buscaram a verdade antes de agir, devemos praticar a prudência em nossas decisões diárias. Não podemos nos deixar levar por boatos ou impulsos. É essencial buscar a justiça e agir com sabedoria, evitando conflitos desnecessários e promovendo a paz. Subtópico 3. O registro dos fatos. Na antiguidade, os eventos importantes eram registrados nas crônicas reais. O ato de fidelidade de Mardoqueu foi documentado e teve grande valor para o rei e o seu reino. Mesmo sem reconhecimento humano, devemos sempre agir conforme a vontade de Deus, pois Ele vê todas as nossas obras. Uma advertência desse subtópico: o reconhecimento humano pode falhar, mas Deus nunca deixa de observar e registrar nossas ações. Não devemos buscar a aprovação dos homens, mas sim cumprir fielmente a vontade de Deus, pois todas as nossas obras estão diante dele. Uma aplicação pessoal: como Mardoqueu, devemos agir com integridade e fidelidade, mesmo quando não há garantias de reconhecimento imediato. Nossa motivação deve ser agradar a Deus, confiando que Ele vê e valoriza cada ato de obediência e serviço. Ponto 2 da lição. Amã é exaltado pelo rei. Subtópico 1. Um novo personagem. Amã, um homem rico e amalequita, foi
exaltado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como a Gagita, ele é associado ao antigo inimigo de Israel, Agag. Uma advertência: o poder e a riqueza não garantem a verdadeira honra, especialmente quando estão em mãos de quem possui intenções malignas. A exaltação de Amã nos lembra que mesmo em posições elevadas, a falta de integridade pode levar à queda. Uma aplicação pessoal: devemos estar atentos a nossas próprias buscas por poder ou reconhecimento. Assim como Amã foi exaltado, mas agiu com maldade, precisamos garantir que nossas ações, mesmo em posições de influências, sejam guiadas por valores cristãos e não pelo orgulho ou vingança. Subtópico 2. Um herói. Amã foi exaltado sem razão aparente, enquanto Mardoqueu, apesar de seu ato heróico, foi apresentado esquecido. Em tempos de aparente injustiça, é necessário ter sabedoria e paciência. Uma advertência: quando enfrentamos injustiças ou vemos os ímpios prosperarem, corremos o risco de perder a fé e a esperança. Devemos evitar ser guiados apenas pelas aparências, lembrando que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Uma aplicação pessoal: assim como Mardoqueu, devemos confiar em Deus durante momentos de aparente esquecimento ou injustiça. Nossa fidelidade não deve depender do reconhecimento humano, mas da certeza de que Deus vê e recompensará no tempo certo. Subtópico 3. Evitando frustrações. Altas expectativas podem levar a frustrações. Mardoqueu, embora servo do rei, não tinha acesso direto ao palácio e precisou da ajuda de Ester para alertar Assuero sobre a conspiração. Ele permaneceu em sua função sem se deixar abalar emocionalmente, lembrando que a Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e evitar ambições desmedidas. Uma advertência: nutrir expectativas excessivas pode resultar em decepções e insatisfação constante. É fundamental lembrar que nossos valores não estão nas posições que ocupamos, mas na nossa integridade e fé. Uma aplicação pessoal: assim como Mardoqueu, devemos aprender a valorizar nossas funções e circunstâncias atuais, confiando que Deus tem um propósito para nós. Ao invés de buscar reconhecimento ou status, devemos nos concentrar em ser fiéis e obedientes a Deus em qualquer situação. Ponto 3 da lição: a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Subtópico 1. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os se curvassem diante de Amã, mas Mardoqueu se recusou a fazê-lo. Sua resistência pode ser interpretada como lealdade a Deus, uma vez que essa homenagem era imerecida ou conflituosa com adoração a Deus, similar à atitude dos companheiros de Daniel. Uma advertência: a pressão para se conformar a normas que vão contra nossas convicções de fé pode ser intensa. Mardoqueu nos lembra que a lealdade a Deus deve prevalecer sobre a busca por aceitação humana, mesmo que isso nos coloque em situações de conflitos. Uma aplicação pessoal: devemos ter a coragem de Mardoqueu para resistir a pressões que comprometem nossa fé. Ao enfrentarmos situações onde nossas crenças são desafiadas, é fundamental permanecer firmes em nossa lealdade a Deus, independentemente das consequências. Subtópico 2. A condição de judeu. Mardoqueu justificou sua resistência dizendo que era judeu, o que sugeria um motivo religioso. Ao saber disso, Amã não só odiou Mardoqueu, mas desejou destruir todos os judeus. Uma advertência: a fé pode gerar oposição e nossa identidade religiosa pode ser motivo de perseguição. Como Mardoqueu, devemos estar preparados para enfrentar hostilidade por causa de nossa crença. Uma aplicação pessoal: nossa identidade em Cristo pode nos colocar em situações de confronto. Devemos ser firmes e corajosos, sabendo que a nossa fé e convicções podem ser desafiadas, mas nunca devem ser comprometidas. Subtópico 3. Inimizades intergeracionais. Amã pode ter sido movido por uma inimizade intergeracional, ligada à sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia e a história mostram como conflitos e vinganças podem ser transmitidos de geração em geração. Uma advertência: cuidado ao rancor herdado por gerações passadas. A vingança e a perpetuação de conflitos
são destrutivos e contrários ao ensino bíblico. Uma aplicação pessoal, devemos romper com ciclos de ódio e vingança, buscando o perdão e a paz. Jesus nos ensinou: o perdão nos liberta e nos mantém em comunhão com Deus. Conclusão da lição: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Colossenses 1:9 e Jeremias 17:5. Embora não devemos viver desconfiando de tudo e de todos, também podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Mateus 10:16, Mateus 15:19. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6, versículo 11 ao 16. Romanos 13:12. Você que ficou até aqui, eu te convido a conhecer o canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por tema, você vai encontrar devocionais, você vai encontrar também lições da escola dominical. Junte-se a nós, a esse crescimento espiritual. Deixe seu like, comente, compartilhe a palavra do Senhor. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Deus vos abençoe grandemente.